Olá, pessoal. Vamos aqui para a segunda parte do nosso capítulo de equilíbrio estático. Essa segunda parte aqui, ela é bastante curta, no entanto, a matemática dela já não é tão assim, né? Tão fácil. Vamos lá. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre centro de gravidade. O que que vem a ser o centro de gravidade? Então, essa figura que está. Deixa eu pegar aqui a ferramenta aqui do apontador. Tá aqui, essa figura aqui, né? Então, a figura mostra o esquema de um corpo qualquer, dividido em diversas partes. Então, o corpo foi dividido nesse pedacinho, nesse outro pedacinho, nesse outro aqui, nesse outro, e por aí vai. As quais podem ser consideradas partículas. Então, cada uma dessas partes aqui você pode pensar como sendo uma partícula que compõe o corpo. O peso. O que é o peso? O peso é a massa vezes a aceleração gravitacional, né? O peso de cada uma dessas partículas é chamado de WI, tá? Então, WI é o peso de cada uma dessas partículas. E o peso total do corpo, utilizando a linguagem matemática, né, mais apropriada aqui, como é um conjunto de partículas, você pode contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, né? Se você pode contar, você vai utilizar somatório, você não vai utilizar integral, né? Então, o peso total do corpo é a soma do peso de todas as partículas. Você somou o peso de todas as partículas, você tem o peso do corpo. Até aqui tranquilo, né? Podemos imaginar o peso total do conjunto concentrado em um único ponto. Bom, aí agora aqui já fica um pouquinho mais abstrato, né? Então nós podemos imaginar o peso total do corpo concentrado em um único ponto, de tal modo que se o corpo for apoiado nesse ponto, estará em equilíbrio. Então, olha só, o professor vai pegar aqui a calculadora, por exemplo, né? A calculadora ela é feita dos botões, tem vários botões, tem a tela, tem a tampa. Cada elemento tem a sua massa, não é? Cada elemento tem a sua massa. Então, se eu somar, e cada elemento, por sua vez, tem o seu peso. Então, se eu somar o peso de todas as partículas que compõem a calculadora, eu tenho o peso total da calculadora. Agora, existe um ponto onde, se eu segurar exatamente naquele ponto, né? Ui. Então, se eu segurar exatamente naquele ponto, você vai conseguir equilibrar a calculadora, né? Beleza? Então, a ideia é essa. O professor aqui é incapaz de fazer isso. Mas tem um ponto aqui, tem um ponto que se a gente segurar exatamente nesse ponto, a gente mantém a calculadora em equilíbrio, correto? Aqui, para quem é mais avançado em física, né? Aqui não é fácil porque o professor está segurando por baixo, então o ponto central está sempre em cima do dedo. Então, qualquer coisinha ele vai girar de fato, né? Mas enfim, aí, acho que deu para entender a ideia. Então, existe um ponto que, se você segurar nele, você consegue manter a calculadora em equilíbrio. Este ponto, se você conseguir achar este ponto, ele é chamado de centro de gravidade. Nós vamos chamar aqui de XCG, né, a posição do centro de gravidade. E é definido como o torque correspondente à força peso do corpo nesse ponto em relação a um ponto de referência genérico. Qualquer ponto adotado, tá? Então, qualquer ponto do espaço, tá? Dado, se você conhece esse ponto X do centro de massa, e você fizer o produto da distância do ponto de referência até esse X do centro de massa, vezes a força-peso, você tem o torque em relação a esse ponto de referência genérico. Seguindo adiante, e ainda para a gente entender bem essa ideia. Em relação a qualquer ponto, esse ponto que eu estou falando aqui, ó, esse ponto de referência genérica. Em relação a qualquer ponto de referência, o torque total
será igual a resultante dos torques dos pesos das partículas em relação ao mesmo ponto. Então eu peguei aqui, peguei esse ponto de referência. Gente, podia ser qualquer outro ponto de referência. Pega um ponto de referência no espaço, tá? Qualquer ponto, certo? Aí eu peguei esse, eu escolhi esse. Poderia ser outro? Poderia, mas eu escolhi esse, certo? Então tá. Então o torque total em relação a esse ponto, o que é o torque mesmo? Vamos supor, o torque dessa partícula aqui, ó. Eu vou ter essa distância, essa minha distância R, e aqui eu tenho o meu peso WI. Aí eu vou ter um torque em relação a essa partícula. Se eu tenho uma partícula, eu vou ter uma outra distância R aqui, vou ter o peso dessa partícula, ela vai produzir um torque em relação aqui. Como esses WI, o peso das partículas, estão do lado direito, vocês vão imaginar que o torque é um torque entrando na página, né? E se você imaginou, opa, e se você imaginou isso, você está correto, tá? Então você vai ter um torque aqui, ó, um torque aqui entrando na página nesse ponto, porque todos os torques vão fazer com que o corpo gire para cá, né? O corpo como um todo gire para cá, né? Então, se você entendeu isso, parabéns, você tá entendendo alguma coisa, né? Então tá. A coordenada x do centro de gravidade é dada por, olha só, uma coisa é o meu ponto de referência. Outra coisa é o ponto que representa o centro de gravidade, tá? Vamos supor, não sei, vamos supor que o centro de gravidade, vamos supor que o centro de gravidade esteja, sei lá, aqui, aqui, aqui. Então você vai ter aqui, olha só, o produto do centro de gravidade vezes W maiúsculo. O que é o W maiúsculo? W maiúsculo é o peso total do corpo. Então, em relação a esse ponto de referência, você vai ter aqui o X do centro de massa vezes o peso Wzão. Né? Aí você vai ter um torque, né? Você tem um torque. Então, beleza. Agora, olha só. Então, o torque total é igual ao somatório dos torques, né? Você vai ter é, cada distância xi vezes o peso wi, beleza? Agora, olha só. A gente aqui, o que vai ser dito aqui, parece que é chover no molhado. Parece que é falar uma coisa que a gente já considera por ah, a gente nem para pensar nisso. Olha só, se deixa eu mudar aqui. Se a aceleração da gravidade for constante, cara, até aqui e ainda por um bom tempo, a gente está considerando a aceleração da gravidade sempre constante. Nossos problemas, a gente sempre vai estar considerando ali a aceleração da gravidade próximo da superfície da Terra uma constante, né? Então, se isso acontece, se a aceleração da gravidade ela é constante, sobre toda a extensão do corpo, podemos escrever que o peso individual de cada partícula é a massa individual de cada partícula vezes g. E, portanto, o peso total do corpo é a massa total do corpo vezes g. Então, eu vou substituir o peso total do corpo e o peso de cada partícula pelos seus equivalentes, mzinho IG e mzão G. Então, eu vou substituir. Então, aqui no lugar do W, mzão G. No lugar do Wzinho I, mzinho IG. Ora, você tem G de um lado e G do outro, vai embora. Você fica sem o G. Agora, olha que legal. Você tem aqui uma relação que não envolve mais a gravidade. Você não tem mais que falar em peso, tá? Essa expressão aqui, nós vamos fazer o seguinte. Olha só. Nesse caso particular, ou seja, quando o campo gravitacional for uniforme, e a gente acaba se limitando sempre a esse caso particular para não complicar, né? Ai, professor, física é difícil. Cara, já está simplificado, velho. Né? Então já está simplificado. Então vamos lá.
quando o campo gravitacional for uniforme, a coordenada x do centro de gravidade obtida equivale ao centro de massa do corpo. Então, nessa situação, centro de massa e centro de gravidade é a mesma coisa. Tá bom? Tá claro até aí? Vamos para o nosso último slide. Olha só. Olha, professor, eu conheço esse passarinho. O que esse passarinho tem a ver com a nossa aula? Vamos lá. Ó, o centro de gravidade e, se for o caso, o centro de massa é o ponto em relação ao qual os torques das forças gravitacionais que atuam sobre as partículas do corpo têm resultante nula. Nossa, professor, buguei, hein? Não entendi nada. Vamos voltar aqui, ó, nessa ilustração. Eu falei para vocês de um ponto de referência, certo? Esse aqui é o ponto de referência que você vai lá e vai fazer seus cálculos. Aí, geralmente, nesses cálculos, você quer saber o quê? Você quer saber qual que é esse ponto aqui. Esse ponto aqui é... Ah, eu escrevi centro de massa, já até me antecipei, olha. Eu não percebi. Aqui era para ser centro de gravidade. E é provável que eu tenha falado centro de massa, né? Porque, no fim das contas, a gente só vai estudar situações onde a aceleração gravitacional é uniforme. Sendo assim, centro de gravidade, centro de massa são o mesmo ponto, tá? Então, olha só. Você vai calcular qual que é esse ponto. Você vai calcular qual que é o valor de x CG. Aí vamos supor que para esse passarinho aqui ele é tridimensional, né? Ele tem largura, tem altura, tem profundidade, ele é tridimensional. Então esse cálculo aqui você vai ter lá o x do centro de gravidade, o y do centro de gravidade, o z do centro de gravidade. Para esse passarinho você foi lá e calculou em relação a qualquer ponto do espaço. Aí você encontrou que o centro de gravidade desse passarinho está exatamente no bico dele. Aquele x CG ou CM, centro de gravidade ou centro de massa, está exatamente no bico. Aí o que acontece se você segurar o passarinho no bico? O passarinho vai ficar em equilíbrio, né? Se você pensar no torque que esse lado da asa faz em relação a esse ponto, que tem uma certa distância, né? Você tem uma certa distância R. Você tem esse ponto aqui como tendo um certo peso, que aqui é o Wzinho I, né? Você tem aqui um peso, então você vai ter um torque. Só que esse torque, se você fazer aí a regra da mão direita, você vai ver que esse torque, eu vou desenhar aqui embaixo para não poluir o desenho, tá? Esse torque, ele é um torque saindo da página. Agora, se você pegar aqui, ó, esse outro lado aqui, você vai ter aqui um peso dessa partícula representada pela ponta da asa aqui, que é Wzinho. Ali eu coloquei I, né? Mas aqui poderia ser 1 e aqui poderia ser 2. Né? Você tem um certo peso. Aqui você tem uma certa distância R. Aqui você tem uma outra distância R. Aqui poderia ser R1, aqui R2. Agora aqui, se você de novo pega a regra da mão direita aí, se você for tentar imaginar o torque em relação a esse ponto do bico, vai ser um torque entrando na página. Então você vai ter um torque. Você vai ter um torque saindo da tela e entrando na tela. Se esses torques têm a mesma intensidade, esses dois torques se anulam. Então o passarinho não tende nem a virar para um lado nem para o outro, porque ele está equilibrando ali. Entendeu? Então, se tinha o centro de massa, o centro de gravidade, aquele ponto ali, se você segurar ali, o corpo vai estar em equilíbrio. Né? Interessante. Cuidado para não confundir esse ponto com aquele ponto de referência. Porque às vezes você pensa assim, né? Você começa lá, você tem que fazer essa conta, né? Aí você pensa, meu Deus, mas não sei nem como é que começa. Opa, peraí, calma aí, vamos pensar. Onde é que está o meu ponto de referência? Geralmente é a origem do sistema de coordenadas, né? Onde x é zero, y é zero e por aí vai. Bom, espero que tenha ficado claro para vocês. Se não ficou, poste lá a sua dúvida no Moodle e eu deixo como tarefa para vocês lerem
o pequeno trecho ali do livro nosso que diz sobre estabilidade do equilíbrio estático, que basicamente é a ideia aí do passarinho, tá? Só que lá não fala do passarinho, o professor aqui pegou a mais, tá? E tem os exemplos. São dois exemplos resolvidos, explicados, tintim por tintim, o 5 e o 6. Tem dúvida? Manda lá no nosso Moodle e sigam aí os estudos de vocês. Fechou? Um abraço e até a próxima videoaula.